Então, vamos entoar o sagrado. Então, vamos entoar o sagrado mantra Om para darmos início à nossa prática do estudo de hoje. E então vamos inspirar e expirar 3 vezes, entoando o sagrado mantra Om. 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 Om Ganganapataye Namaha. Om Aim Sarasvatyaye Namo Namaha. Om Shri Lakshmi Ma Namaha. Om Aim Rim Klim Chamundaye Viche. Ó, amados mestres, abençoai-nos hoje e sempre, para que possamos compreender e realizar as verdades contidas no estudo de hoje, e que as vossas bênçãos estejam sobre todos os seres sinceros buscadores da verdade. E clamamos também a ti, ó Mãe Divina, que possamos superar todas as nossas dificuldades e defeitos com as vossas graças e com as vossas bênçãos. Que assim seja. Amém. É que hoje estamos em plena festividade do Devi Navaratri, que começou domingo, dia 15, que foram, então, as 3 noites dedicadas a Durga. Então, foi domingo, segunda e terça. E hoje nós começamos com as 3 noites dedicadas a Lakshmi, que é hoje, quarta, quinta e sexta. Depois, sábado e domingo e segunda são as 3 noites dedicadas a Saraswati. E depois, na terça-feira, é o 10º dia, chama-se o dia de Vijayadashami, que é um dia de grande festa na Índia, e se fazem muitas celebrações. No domingo também se fazem muitas celebrações, também, saudando também a Durga, também, principalmente também. E na segunda-feira, aliás, na terça-feira, se faz um puja para as 3 Devis, para Durga, Lakshmi e Sarasvati, no Vijayadashami. E também na Índia, nesse dia, eles alimentam as meninas, crianças, como representação da Mãe Divina, nos ashrams e tudo. Então, nas casas também, as pessoas todas fazem comida especial para as meninas, crianças. Então, é muito, muito interessante essa festividade do Devi Navaratri. É uma época muito auspiciosa para o devoto espiritual, para o buscador espiritual. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Viveka Chudamani. Paramos no Sloka 342. Depois que já lemos esse rejeição das aparências. Já lemos alguns. Alguns. Já lemos todos. Já lemos. Aqui. Agora entra a corda e a cobra. Já foi mais adiante um pouco. Mais. Aí. Vamos aí. ler.
Isso. Vamos ler só o anterior desse, o slide anterior, só para nos lembrarmos do assunto. Isso. Não precisa. Aqui, dizem as escrituras, Já leu. quando o homem que ouviu a verdade de Brahman dos lábios de seu mestre se torna calmo, autocontrolado, satisfeito, paciente e profundamente absorto na contemplação, ele realiza o Atman no seu próprio coração e vê o Atman em todas as coisas. Isso tudo que ele enumerou aí atrás nos remete ao início, quando nós falamos daquelas daqueles tesouros, daqueles 6 tesouros que tinha, um deles eram as 6 virtudes. Então, elas eram justamente essas: a calma, o autocontrole, a paciência, a concentração da mente. Então, são as práticas que todo praticante espiritual devoto ele tem que desenvolver isso. Ele tem que desenvolver essas qualidades, que são qualidades espirituais, que fazem com que ele consiga contemplar o Atman, ou a alma, o ser supremo em seu coração, e a partir daí vê-lo em tudo e em todas as coisas. E para esse aspirante espiritual, a passagem acima prescreve a profunda contemplação do Atman, a fim de que o Atman, que está em todas as coisas, possa ser compreendido. Então, quer dizer, esse sloka agora, né, foi uma confirmação do sloka anterior, né? Então, para relembrar o que nós estudamos na semana passada. Então, podemos seguir adiante agora, então. Então, estamos no sloka 343, que trata do tema a corda e a cobra. E diz o seguinte: é impossível, mesmo para o sábio, destruir o ego de um só golpe, porque é um processo, é pouco a pouco. E continua dizendo: ele está por demais arraigado na natureza humana e perdura com seus numerosos desejos através de incontáveis nascimentos. O ego só é completamente abolido naqueles que se tornaram iluminados, graças à realização de sua mais elevada consciência transcendental. Ou seja, não é a consciência individual. Somente quando acaba essa consciência individual é que o ego é completamente abolido ou aniquilado naqueles que se tornam, através da realização, e chegam à consciência transcendental, a consciência pura, a consciência cósmica. E agora, 343, ele diz o seguinte: quando a mente de um homem é obnubilada pela ignorância, ou seja, a mente se torna envolta, coberta pela ignorância. O poder de projeção, que é um dos poderes de Maya, chamado tecnicamente de Avahana, cuja natureza é a inquietação,
no caso, a natureza da mente é O poder de inquieta. projeção é vikshepa. Vamos botar aqui. Poder de envolvimento. Poder de projeção. O poder de envolvimento e o poder de projeção, são dois. Não, aqui não é um poder, aqui é a tradução de obnubilada. Então, Vikshepa. o que acontece é, devido à natureza de inquietação da mente, leva o ser humano a identificar-se com o ego. O ego o seduz e o perturba com os desejos que são seus atributos, atributos do ego. E no 344 vai complementando essa ideia. Com licença, bem que eu falei, ó, que ele está falando dos dois, ó, quer ver? Ó? Ele está aqui agora da projeção. Não, mas ele fala aqui dos dois. Nesse ele fala dos dois. Aqui, ó. A mente que está envolvida e conectada com a ajuda do poder que encobre, o poder de encobrimento, atribui ao homem o poder de projeção através Então, no e caso, o distrai com seus efeitos. ele não colocou o poder de encobrir, ele botou a palavra obnubilada. Obnubilada. E esse poder de encobrir que é o avarana. Isso. E já o poder de projeção, que é chamado vikshepa, que são esses dois poderes saem diretamente de Maya, que é a ilusão. Ela tem esses dois poderes. E explica o 344 que é difícil vencer o poder de projeção, vikshepa, enquanto o poder obnubilante, então aqui a palavra poder à frente de obnubilante dá o complemento, e no anterior não houve essa palavra. Então, o poder obnubilante, que é o poder de avarana, que encobre, aqui é chamado poder obnubilante, da ignorância, não for completamente destruído. Então, enquanto o poder que encobre a verdade, esse poder que é oriundo da ignorância, não for completamente destruído, e o outro poder, que é de projeção, vikshepa, não será vencido. E continua ele explicando: quando um homem é capaz de distinguir tão claramente entre o Atman e as aparências externas, quanto entre o leite e a água, então o véu da ignorância que recobre o Atma desaparecerá naturalmente. Então, é esse véu da ignorância que ele encobre a alma espiritual. E enquanto esse ser humano, esse buscador da verdade, não conseguir distinguir entre o ser interior e as aparências exteriores, enquanto ele não conseguir isso, o véu da ignorância continua recobrindo.
Mas quando conseguir, isso desaparece assim por conta própria. Agora continua dizendo, quando a mente já não é distraída pela miragem dos objetos sensoriais, todo obstáculo à compreensão do Atman foi efetivamente removido. Então, essa última frase explica bem que os objetos externos, os objetos dos sentidos, são comparados a uma miragem quando a mente não se afeta por eles. A pessoa já conseguiu superar e compreender a ilusão desses objetos e não se enfeitiça por eles, né? Não se atrai por eles. E quando chegar nesse ponto, o Atman ele não terá mais obstáculo para realizar seu verdadeiro Atman, a alma espiritual, o ser interior. E no 345, Shankara explica que quando um ser humano se torna iluminado pelo conhecimento espiritual, entre aspas, surge em seu íntimo o perfeito discernimento que distingue claramente o verdadeiro ser, o Atman, das aparências exteriores. Desse modo, ele se liberta dos grilhões da ilusão criada por Maya e deixa de estar sujeito à morte e ao renascimento no mundo da mutação. Então, através desse conhecimento espiritual, transmitido pelo mestre espiritual, o discípulo ele vê agora claramente o, o ser real, diferente das aparências exteriores. E com isso ele se liberta das prisões criadas por Maya ou ignorância. E com isso também ele se livra da morte e do renascimento nesse mundo impermanente, mutável. 346. O conhecimento de que nós... Aqui só tem uma notinha que eu vou só falar rapidamente, que diz que não existe, para Shankara Acharya, não existe diferença entre Maya e ignorância. Só isso, né? Que Maya também é ignorância, também é Maya é também avidya. Também é dito que é criada pela ignorância. Por isso são duas palavras diferentes. Mas seria como a água e o frescor da água, como o fogo e o calor do fogo. Eles estão intimamente ligados e relacionados. E o 346 diz que o conhecimento de que nós somos Brahman é como um incêndio que consome totalmente a densa floresta da ignorância. Quando o homem compreendeu sua unidade com Brahman, como pode alimentar qualquer semente de renascimento ou nascimento, né? De nascimento e renascimento. Então, quer dizer, ele não voltará a reencarnar nesse mundo.
347. Quando ocorre a visão da realidade, com letra maiúscula, o véu da ignorância é removido por completo. Enquanto percebemos as coisas falsamente, nossa falsa percepção nos distrairá e nos fará miseráveis. Quando nossa falsa percepção é corrigida, a miséria chega ao fim. Então, é isso que precisamos atingir: a realidade suprema, remover o véu da ignorância e se livrar da falsa percepção. E o 348 diz o seguinte: por exemplo, vemos uma corda e pensamos que ela é uma cobra. Assim que percebemos que a corda é uma corda, nossa falsa percepção de uma cobra desaparece ou cessa. E já não somos perturbados pelo medo que ela inspira, ou seja, aquela falsa percepção de que seria uma cobra. Isso até criou um medo. Mas agora que vimos que é uma corda, não temos mais medo, porque é uma corda e, assim, imóvel, né? Que não fará nada de mal a nós. Por isso, o homem sábio que deseja libertar-se de sua escravidão ou servidão deve conhecer a realidade suprema. E 349. Assim como o fogo produz fagulhas. O ferro produz fagulhas. Quando está em contato com o fogo, também a mente parece agir e perceber por causa de seu contato com Brahman, que é a própria consciência. Então, o que está dizendo aqui é que a mente parece agir, mas ela não age. E diz o seguinte: esses poderes de ação e percepção, que parecem pertencer à mente, são irreais. São tão falsos como as coisas vistas na alucinação, na imaginação e no sonho. Então, o exemplo dado do ferro que está em contato com o fogo e produz fagulhas, na verdade, o ferro não produz fagulhas, e sim o fogo. E a mente, ela parece que está agindo e percebendo por causa de seu contato com a própria consciência, o Supremo. E então, esses poderes de agir ou perceber que nós acreditamos pertencer à mente são irreais, ou seja, não pertencem à mente. Eles são tão falsos como as coisas vistas na alucinação, na imaginação e no sonho. Agora, eu não sei se faz diferença ou não fará diferença no sentido do texto, porque aqui no sânscrito ele não fala mente, ele fala intelecto. O intelecto
mais correto do que a mente, mas para as pessoas entenderem, traduziram como mente, porque o intelecto ele manifesta a si mesmo como conhecedor e o conhecido, devido ao contato com a consciência, devido à consciência existir. Porém, é irreal, porque ele, o intelecto, na verdade, não é o conhecedor e nem o conhecido. Porém, a consciência, sim, ela é o conhecedor e o conhecido. Mas, devido ele estar próximo, por exemplo, ele tem as qualidades que, da consciência. 350. As modificações de Maya que vão da consciência do ego até o corpo e os objetos sensoriais são todas irreais. São irreais porque mudam de momento em momento. O Atman, o ser interior, nunca muda. Então, o corpo está sempre mudando, os objetos externos também. E a própria consciência do ego também muda. Aqui, O ego de uma pessoa pode crescer ou, espiritualizando-se, pode diminuir. Então, é uma mudança do ego. aqui no texto sânscrito, ele não fala Maya, ele fala Prakriti, natureza. Mas porque a natureza é, digamos, assemelhada a uma analogia entre a natureza e Maya. Então, no 351, o Atman é a consciência suprema, né? Eterna, indivisível e pura. O primeiro, sem um segundo. Ele é a testemunha da mente, do intelecto e das outras faculdades. Ele é distinto do corpo denso e também do corpo sutil. Ele é o eu real, o ser interior, a alegria suprema e eterna, que é o Paramananda, suprema bem-aventurança. Essa, sim, é a natureza do Atman, da alma espiritual. Agora temos o 352. Assim, o homem sábio discerne entre o real e o irreal. E a visão do homem sábio liberada da ignorância, ela percebe aquilo que é real nisso tudo que existe no universo. E sabendo que seu próprio Atman é a consciência pura e indivisível, ele se liberta da ignorância, da miséria, do poder da distração e mergulha diretamente na paz. Então, esse sábio, ele realizou que o ser interior dele é a consciência pura que existe em todo o universo. E essa consciência pura é indivisível, esse Atman é indivisível, ele não pode se partir. Então, esse sábio, ele se liberta da ignorância, da miséria, do poder da distração. Os objetos dos sentidos distraem você diariamente, tanto no estado
de acordado, vigília, como no estado de sono com sonhos. Eles estão nos distraindo. E, com isso, você esquece a tua verdadeira natureza, que é esse ser eterno e unido a todos os seres. E quando você se libertou disso, você mergulha diretamente na paz suprema, né? Como o Senhor Jesus falou, eu não vos dou a paz que o mundo vos dá. Que a paz do Atman, a paz do ser interior, a paz verdadeira, a paz eterna, né? É igual à verdade eterna. Ela nunca deixa de existir. É um estado de paz e bem-aventurança. E que nada no mundo, no universo, pode quebrar, pode tirar do teu verdadeiro ser interior. E agora, no 353, diz o seguinte: quando a visão do Atman, o primeiro sem um segundo, ou seja, ele é o primeiro ser, e não existe um outro ser além dele, porque ele é o ser de todos os seres. Por isso se diz o primeiro sem um segundo. Por isso também o mestre Bhagavan Sri Ramana, quando perguntado sobre os outros, ele falou: meus filhos, os outros não existem. Só existe um, que somos todos nós. E continua explicando Shankara, quando essa visão do ser interior é alcançada através do Nirvikalpa Samadhi, que é o mais alto estado de consciência espiritual, que, quando atingido, a pessoa não reencarna mais. Continua dizendo que os laços da ignorância do coração são completamente e para sempre desatados. Aqui no sânscrito, aqui, mas a tradução tem umas notas aqui, dizendo que o Nirvikalpa Samadhi é alcançado quando o conhecedor, o conhecimento e aquilo que deve ser conhecido é dissolvido. Todos se unem em um só, né? Depois ele fala também sobre os nós da ignorância, ali, os laços da ignorância, fala que são nós da ignorância. Que mais? Nós do coração. Aí ele fala, para alegria do Henrique, que já está aqui, ele fala um dito aqui do Gaudapada Karika no Mandukya Upanishad. Então, ele explica esses nós, né? Que quando a pessoa realiza a ele ambos no mais alto e no mais baixo, quer dizer, em todos os lugares, os nós do coração se desfazem, todas as dúvidas desaparecem e todos os karmas são exauridos. Isso foi a tradução. Agora, em sânscrito, foi Kshayante Chayeye Kamani Tasmin Dristei Pravarye. Então, é dito que tem esses grantes. Grantes são esses nós da ignorância, e que são dissolvidos
através do estudo e principalmente da prática espiritual. Só o estudo não é suficiente porque se torna uma coisa somente intelectual. Você tem que ter a experiência direta com a realidade, que somente é atingida pela prática espiritual, a sadhana, a meditação, a oração, o japa, os estudos, os jejuns e outras práticas espirituais. E agora, temos o número 354, que diz o seguinte: tu, eu, isto, tudo entre aspas, né? Tu, eu, isto. Essas ideias de separatividade têm origem na impureza da mente. Então, a mente mundana ou encoberta pela ignorância está impura. Mas, quando a visão do Atman, o Supremo, o Absoluto, o Um sem um segundo, resplandece no Samadhi, toda a consciência de separatividade se desvanece, acaba. Não existe mais eu, tu, isto. Isto são os objetos externos, né? Porque a realidade foi firmemente apreendida. Então, esse estudo não é para nos levar a um conhecimento intelectual, um conhecimento livresco. A meta desse estudo é nos levar ao samadhi e realizar a realidade suprema, que é indescritível em palavras. Está além da mente, do intelecto. Eles não podem captá-la nem compreendê-la. Somente o silêncio pode nos transmitir essa verdade espiritual, a verdade eterna, a realidade suprema. E isso é chamado também da experiência direta. Não é uma coisa que falam para você, que você ouve, ou que você vê numa peça de teatro, você ouve numa história espiritual, ou você vê num filme espiritual, ou você lê num livro. Nada disso é a experiência direta. A experiência direta, você automaticamente entra em silêncio. A mente silencia e o ego também para de existir naquele momento de silêncio. Depois, esses samadhis vão se tornando mais frequentes, mais contínuos, até que chega o ponto de que ele se torna permanente, ele se torna eterno. Não que ele vá crescendo, o que vai acontecendo não é... Ele continua sempre sendo aquilo que ele é, mas as nuvens vão se afastando cada vez mais do Sol, e o Sol brilha com todo o seu esplendor.
E quando as nuvens estavam encobrindo o sol continuava brilhando, mas entre você e o sol se interpôs aquelas nuvens que são como o véu da ignorância, o véu de Maia. Mas através das práticas, dos estudos, essas nuvens vão desaparecendo pouco a pouco e o sol da verdade infinita brilha para todo sempre. Assim seja. E aí acabamos por hoje a corda e a cobra, o título, né? Então podemos agora fazer o mantra mantra de final e encerramento, mantra depois final, depois abrimos para as perguntas e comentários. Oh. Sahana Vavatu, Sahana Bhunatu, Sahana Viryam Karavai, Tejas Virna Vadhi Tamastu, Ma Vidivesha Vai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Om, paz, paz, paz.